Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje iremos falar um pouco sobre a história de missões, que vem sendo desenvolvida pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, no campo de Confresa, Mato Grosso, tendo como pastor-presidente o pastor José Rodrigues da Silva. A igreja conta hoje com 26 congregações, sendo que 3 delas são mantidas pela Semadcom, que é a Secretaria de Missões da Assembleia de Deus em Confresa, órgão responsável pelo todo o trabalho de missões, tendo como secretários o pastor Juvenal Tavares, o evangelista João José e o presbítero Firmino. A Semadcom foi fundada no ano de 2004 pelo pastor Washington no intuito de propagar o evangelho, cumprindo assim com o ID de Jesus. No ano de 2011, a Secretaria de Missões promoveu a primeira expedição missionária, e nesse ano de 2012 a segunda, onde vários irmãos visitaram percorrendo as igrejas missionárias. Nesse momento, o evangelista Marluz Pergentino irá nos trazer maiores detalhes sobre essas expedições. Em 2011, a igreja de Confresa já contava com 5 igrejas em outros municípios e viu-se então a necessidade de se realizar uma expedição missionária. E então, no dia 12 de outubro de 2011, às 6 horas da manhã, saiu de Confresa a primeira expedição missionária rumo ao norte de Mato Grosso. E chegando então em União do Norte, a 385 quilômetros de Confresa, e dali no mesmo dia partimos para realizar um culto em uma das nossas congregações na linha 3 de Matupá, que era então uma igreja dirigida até então pelo presbítero Gilcione com a sua família. E ali realizamos um grande culto e foi uma bênção e Deus trabalhou ali naquele lugar. Posteriormente fomos para Nova Canaã e ali também uma igreja fundada há pouco tempo, que se iniciou com o pastor Dorival e a sua família, já estava então com cerca de 15 membros e realizamos uma cruzada na praça central daquela cidade, que foi uma bênção de Deus, onde Deus também operou maravilhas. E ali então ia discorrendo a primeira expedição missionária da história do campo de Confresa. No outro dia partimos de Nova Canaã rumo a Itaúba, ali a igreja dirigida pelo pastor Pedro Siriano e a sua família. E Deus também operou maravilhas naquele lugar. Fizemos um culto ao ar livre na rua daquela cidade. E também Deus se fez presente naquele lugar. No dia seguinte fomos para União do Norte, o nosso primeiro ponto, mas não tínhamos ainda realizado ali uma cruzada. E então na volta paramos em União do Norte, onde o pastor Vildson com a sua família dirigia aquela igreja. E realizamos um grande culto e foi uma bênção de Deus. E o Senhor novamente se fez presente e abrilhantou o trabalho que realizamos ali em adoração ao seu nome. E assim findou a primeira expedição missionária do campo de Confresa, um marco histórico, até porque nunca tinha sido feito algo semelhante a esse pelo nosso campo, e foi algo extraordinário, tanto para as pessoas que nos receberam ali, quanto para nós que fomos. Talvez nós que fomos ali fazer aquela obra, voltamos mais realizados do que eles. Então foi uma bênção de Deus e algo extraordinário que com certeza, para as pessoas que foram ali e para as pessoas que nos receberam, foi algo que será inesquecível para toda a vida. No dia 27 de agosto do ano de 2012, deu-se início à segunda expedição missionária do campo de Confresa. Saímos de Confresa às 5h30 da manhã, 12 carros levando 45 pessoas para realizar uma grande obra missionária no norte do estado de Mato Grosso e também no sul do Pará. Chegamos ao nosso primeiro ponto de parada, em União do Norte, Mato Grosso, onde o pastor Elci Cacheta e sua família está dirigindo aquela congregação. E ali realizamos o primeiro grande culto da segunda expedição missionária. E Deus se fez presente e ali 4 almas foram salvas pelo poder da palavra. No dia seguinte, fomos para a linha 3 em Matupá. E ali encontramos o pastor Maurivan Siriano com sua família, realizando um grande trabalho para o Senhor Jesus. E ali também realizamos um culto onde Deus se fez presente de uma maneira extraordinária e nos abençoou ali naquele lugar. No outro dia, então, partimos para o trecho mais longo da nossa viagem. Chegamos ao ponto mais distante, em Castelo dos Sonhos, no Pará. O pastor Azemar Batista com a sua família nos recebeu ali naquele lugar. E encontramos ali uma igreja que outrora iniciada com um obreiro e sua família, já com uma grande quantidade de pessoas adorando ao Senhor, com conjuntos de coreografia, conjuntos de senhoras, conjuntos de jovens, adorando ao Senhor naquele lugar. E para nós foi uma imensa satisfação encontrar aquela igreja com um grande porte já adorando ao Senhor e levando o nome de Jesus àquele lugar. E ali, naquela noite, o Senhor salvou mais 5 almas e o reino do Senhor outra vez ganhou e triunfou através da segunda expedição missionária. No dia seguinte, deixamos Castelo dos Sonhos rumo à Cachoeira da Serra.
onde o presbítero José Lopes, com a sua família, dirige a igreja naquele local. E ali encontramos um templo já erguido e coberto, e será um novo templo de adoração ao Senhor naquele lugar. E o presbítero José Lopes, com a sua família, fazendo um excelente trabalho. E ali também, mais uma vez, o Senhor se fez presente como das outras vezes. E 4 almas aceitaram a Jesus naquele lugar, e foi uma bênção. E a cada dia que se passava, a nossa expedição, os expedicionários se encontravam mais felizes e prazerosos pelo trabalho que estavam realizando, ao ver o que o Senhor estava fazendo através de suas vidas. E então, no outro dia, voltamos para Nova Canaã, Mato Grosso, e ali o pastor Dorival Conceição com sua família nos recebeu. E a igreja que, quando iniciada, tinha o pastor Dorival e a sua família, já na segunda expedição tinha cerca de 15 membros. Agora nós encontramos ali 11 pessoas para serem batizadas, as quais os expedicionários desceram as águas àquelas pessoas, e também uma quantidade de cerca de 30 membros ali já adorando ao Senhor, com alguns obreiros auxiliando o pastor Dorival. E outra vez nós ficamos regozijantes por ver o trabalho do Senhor ir adiante e por ver a semente que outrora foi lançada na terra germinar e começar a produzir frutos. E ali também o Senhor mais uma vez se fez presente, salvando 4 almas pelo poder da palavra. E mais uma vez os expedicionários viram o fruto do seu trabalho e outra vez agradeceram a Deus e se tornaram gratos por ver o trabalho de suas mãos produzirem frutos para o reino de Deus. No dia seguinte, partimos rumo a Itaúba, e ali fomos recebidos pelo pastor Pedro Siriano e a sua família. E encontramos ali mais uma vez um trabalho abençoado, progredindo, e ali inauguramos um templo de adoração ao Senhor, e foi uma grande alegria. Esse templo, que na expedição anterior tínhamos lançado a pedra fundamental, agora encontramos um templo erguido, pronto, na chave, e ali fizemos uma bela inauguração daquele templo. Também em Itaúba, desceram as águas, mais 5 pessoas que se tornaram membros do corpo de Cristo naquele lugar. E nós vimos então, presenciamos o crescimento da igreja naquele lugar. Aquela igreja que outrora tinha algumas poucas pessoas, o pastor Pedro, a sua família e mais 1 ou 2 famílias. Agora nós podemos ver ali conjunto de jovens com um bom número de pessoas, conjunto de senhoras também com uma boa quantidade de pessoas. E nós então mais uma vez vimos o quanto é compensativo e o quanto vale a pena trabalhar pelo reino de Deus, e o quanto o reino de Deus é algo bom de se trabalhar e é algo produtivo, e o quanto aquela terra é boa de se investir. Nós vimos quão rápido aquela semente germinou e estava produzindo frutos. E então, nós, mais uma vez, recebemos a confirmação de Deus do trabalho das nossas mãos, que era realmente um projeto de Deus, que tudo isso, toda essa obra missionária, tudo isso estava nos projetos de Deus, e realmente, mais uma vez, o Senhor confirmou isso. No dia seguinte, bem cedo, os expedicionários acordaram e levantaram então, e perceberam que tinham realizado um grande trabalho e que a segunda expedição missionária estava se findando. E era hora então de retornarmos para Confresa, cada um ao seu trabalho, cada um aos seus afazeres. E saímos pela manhã daquele lugar e partimos rumo à União do Norte, aonde teríamos mais uma pequena parte da expedição. Ali almoçamos com o pastor Elci Cacheta e, novamente, atravessamos o rio Xingu de volta para Confresa e chegamos aqui regozijantes, porque 17 almas se converteram ao Senhor durante a segunda expedição. 16 foram batizados e se tornaram membros do corpo de Cristo. E encontramos lugares onde outrora não tinha nada a respeito da Igreja Assembleia de Deus de Madureira. E agora tínhamos templos erguidos, e igrejas pregando e levando a palavra de Deus àquelas cidades por onde nós passamos. E então, realmente, mais uma vez, entendemos que o projeto de Deus é grande com este campo e é grande com esses lugares aonde abrimos essas igrejas. E a expedição missionária, a partir de então, se tornou uma tradição do campo de Confresa. E certamente, anos e anos, até a vinda de Cristo, quem sabe, estaremos realizando este trabalho. E cada dia maior, e cada dia com mais alegria em nosso coração. E cada dia, com certeza, entendendo um pouco mais do que é a obra missionária. Pois bem, acabamos de ouvir aí o evangelista Marlúcio Pergentino, trazendo aí o seu relato, pois ele participou da primeira expedição e também da segunda, e pôde aqui trazer o seu relato, o que ele viu, o que ele presenciou. Nesse momento, iremos ouvir o pastor Washington, que foi o pastor que fundou a Semadicom no ano de 2004. O mesmo é o primeiro vice-pastor da Igreja Assembleia de Deus no campo de Confresa. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando,
trará consigo os seus molhos. A Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, em Confresa, tem lutado com todas as suas forças, mesmo que poucas, para cumprir o ídolo de Jesus. E o mais importante é que a gente vê a alegria de quem vai para fazer a obra, como nós já vimos aí no relato da expedição missionária com o evangelista Marlúcio, porque realmente eu participei da expedição missionária em 2011, realmente nos traz uma alegria muito grande quando a gente vai para esse trabalho tão importante. Porque a igreja tem que cumprir com a palavra de Deus. Porque lá em Marcos capítulo 16, verso 15, está uma ordem de Jesus, de irmos ao mundo, pregar a sua palavra, ensinar a sua palavra, fazer discípulos das nações, levando o evangelho que liberta, o evangelho de Cristo, para transformar o coração de tantas pessoas que estão carecendo da libertação e do evangelho. Então as igrejas nossas que estão ali do outro lado do rio Xingu, como nós falamos aqui, como Castelo de Sonhos, no estado do Pará, Cachoeira da Serra, no estado do Pará, Nova Canaã do Norte, em Mato Grosso, Itaúba, também em Mato Grosso, União do Norte, que é uma vila no município de Peixoto de Azevedo, também na vilinha, Agrovila, linha 3 de Matupá, que é o município de Matupá, temos ali bases missionárias, igrejas que são sustentadas com as ofertas do povo de Deus aqui da cidade de Confresa. E nós somos testemunhas verídicas de como Deus tem prosperado o seu povo. A partir da hora em que a igreja abre a mão para contribuir na obra de Deus, nós vemos os resultados. A igreja tem prosperado, Deus tem ricamente abençoado o seu povo, porque quando o homem coloca o seu coração na obra de Deus, e principalmente na obra missionária, que ele passa a amar missões, tudo muda na sua vida. Ele começa a sentir na sua vida, na sua família, no seu negócio, na sua fazenda, a prosperidade de Deus. Mesmo que surjam as provas, mas a prosperidade de Deus está presente. E nós temos visto isso aqui no campo de Confresa. E Deus tem nos abençoado. Apesar de que as nossas limitações são muitas, com o trabalho de missões, temos inúmeras dificuldades, tudo é feito com muita luta, com muito trabalho, mas apesar de tudo, com muita perseverança, com muita dedicação é feito o trabalho. Como, por exemplo, quem já participou das expedições missionárias, a gente vê o sacrifício que as pessoas fazem. Deixam o seu comércio, deixam a sua fazenda e ficam uma semana fora de casa ou mais que isso, trabalhando, montando som. É uma dificuldade que as pessoas têm para montar o som, monta o som numa cidade, desmonta, leva para outra, mas tudo isso é feito com muito prazer, com muita alegria, porque quando nós olhamos para isso, entendemos que estamos cumprindo com o ID de Jesus e a vontade de Deus. Então, meu prezado irmão que está nos assistindo hoje nesse vídeo, quando estamos falando sobre missões, missões é algo que nasceu primeiramente no coração de Deus. Estamos falando das expedições missionárias que trouxeram grandes resultados para a igreja. Quando nós falamos disso, queremos te fazer entender que a obra missionária ela é feita por mim e por você. Muitas vezes você ainda não tem aberto o seu coração para este trabalho. Eu tenho plena convicção de que Deus, Ele que é fiel e justo, através do Espírito Santo, estará falando fortemente ao seu coração, te despertando para ser um contribuinte da obra missionária, para ser alguém que ore pelos missionários, para ser alguém que se disponha também a ir e fazer missões. A gente fica vendo os vídeos da segunda expedição missionária, como os jovens ficavam correndo pelas ruas, entregando folhetos, convidando as pessoas para os cultos. Então, quando a gente vê vídeos como esse, a gente sente a necessidade de que muitas pessoas ainda estão precisando ser tocadas pelo Espírito Santo de Deus e deixar a chama ardente da obra missionária arder no coração. E Deus, Ele está prontamente a te abençoar. E o Senhor Jesus Cristo te chama para esta grande obra. Se disponha e venha fazer parte de missões. Nesse momento, iremos ouvir o pastor Washington. O mesmo foi o fundador da Semadicom e é o primeiro vice-pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, aqui do campo de Confresa. O mesmo estará aqui entrevistando
o pastor Juvenal Tavares, que é um dos secretários da SEMADCOM, Secretaria de Missões da Assembleia de Deus em Confresa. Estamos aqui com o secretário de Missões, pastor Juvenal Tavares, que já há algum tempo, não me lembro bem ao certo, pastor Juvenal, quantos anos já que você está aí na direção, na frente do trabalho da Secretaria de Missões. O senhor vai estar falando agora há pouco que quanto tempo já faz. E para nós é muita alegria estarmos aqui com o pastor Juvenal, que é o nosso secretário de Missões do campo. E, pastor Juvenal, a obra missionária, ela é uma obrigação da igreja, uma ordem imperativa da parte de Jesus. Como você se sente com essa tamanha responsabilidade com a obra missionária, da manutenção dos obreiros, dos templos, das casas para eles ali? Como você se sente com essa grande responsabilidade na obra missionária? A respeito do tempo, foi em 2006, temos o segundo ano, foi o pastor Egídio, e após eu estive na frente do trabalho por 5 anos. No caso, neste ano atual, completa o 5º ano que nós estamos na frente desse trabalho. Quanto à responsabilidade, não dá para falar a respeito, porque é muito grande a responsabilidade de estar no trabalho de missão. No caso de Confresa, com a estrutura como a nossa, a responsabilidade é muito grande. Às vezes eu sou calmo, mas a preocupação me deixa inquieto a respeito de nossos pastores que estão lá. Eles largaram casas aqui, às vezes tiveram que vender, houve caso que eles tiveram de vender, então eles estão lá, então a gente preocupa. Eles tinham salários bons aqui, viviam bem, então a preocupação é de estar presente com eles para saber como que eles estão. Mas por outro lado, eu descanso, porque a igreja de Confresa ama a missão. Esse trabalho nós não fazemos sozinhos. Nós estamos 3 obreiros diretamente na frente desse trabalho. Sou eu, o evangelista irmão João e o presbítero irmão Firmino. Mas, indiretamente, toda a igreja de Confresa faz esse trabalho. Portanto, nós descansamos porque eles fazem o trabalho juntamente conosco. Então, não temos muita dificuldade, porque Jesus nos abençoa através dos nossos irmãos com as ofertas, e assim o trabalho vai andando. Outra coisa importante, pastor Juvenal, é ter o apoio do pastor presidente. Porque se, primeiramente, isso não surgir do coração do pastor presidente, a gente sabe que não vai a lugar algum, não é isso? Então, a gente sabe que esse trabalho tem apoio do nosso pastor José Rodrigues, já desde o começo desse trabalho, como o irmão Fernando já havia falado aqui no começo deste programa, que esse trabalho de Secretaria de Missões surgiu pela necessidade de mantermos o pastor Dobertino, não é isso? Lá na igreja de Castelo de Sonho, e daí foram surgindo as criação, abertura de outras igrejas. Então, pastor Juvenal, o que você tem a dizer a respeito disso, do apoio do nosso presidente com a obra missionária? Quanto ao apoio do pastor Zezé, é inexplicável, não tem comparação, porque o pastor Zezé ele é ímpar. Ele não estorva em nada, ele dá oportunidade mesmo para a gente trabalhar, e o apoio é total. Então, mesmo nas expedições, quando a gente vai com ele, ele não reclama de nada, ele deixa a gente fazer. Então, a gente fica à vontade. Ele não impede o trabalho de forma alguma, ele não fica procurando como que está, se está faltando, ele deixa a gente trabalhar. Então, tem campo para a gente trabalhar à vontade. Então, o trabalho desenvolve mais. Na liderança do pastor Zezé, não temos palavras para explicar. Como nós já sabemos que as expedições começaram no ano de 2011, 2012, e já estamos aí com preparativos para 2013. E é só a pessoa acessar o site www.assembleiaconfresa11.com.br e você já vai poder fazer até, quem sabe, as suas inscrições para a Expedição Missionária 2013.
Então, pastor Juvenal, falando nisso, nós já tivemos aí 2011, 2012 e já vem 2013, quem sabe 2014, 2015, 2020. Quem sabe vamos, se Jesus até lá não tiver voltado, passar isso para os filhos dos pastores, dos obreiros aqui de Confresa, para a realização desse trabalho, porque até que Jesus volte, com certeza a igreja vai estar empenhada nesse trabalho de missões. E as expedições missionárias, elas têm se tornado um atrativo na obra missionária e algo que tem trazido muita mudança no meio do povo. As pessoas, eles passam a contribuir e saber aonde é que o seu dinheiro está sendo aplicado, porque estamos trazendo prova concreta, vídeos, fotos, e as próprias pessoas que vão testificam disso. O que você tem a dizer sobre a importância das expedições missionárias e o que há no futuro para as próximas expedições, apesar de que tem crescido muito. A primeira vez de 2011 para cá, ela aumentou 100%. Né? 2011 saíram daqui 6 veículos, 22 pessoas, e agora foram 12 e 45 pessoas a bordo desses carros. O que o senhor tem a dizer em questão de futuro e também do presente momento a respeito das expedições? Quanto às expedições, pastor Austin, elas continuarão em nome de Jesus. A expectativa é muito boa. Os irmãos que foram, eles disseram que não vão ficar e tem mais pessoas querendo ir. Então vamos continuar com as expedições, porque a alegria no rosto dos pastores que estão nessa cidade é muito grande. Quando nós chegamos lá, eles nos recebem com alegria imensa. Então, chegando lá, nós vemos a necessidade e a alegria, a satisfação que os irmãos têm em nos receber. Então, isso nos gratifica muito e só nos dá alegria para continuar esse trabalho. E quanto aos novos projetos, eu vou aqui responder a pergunta do senhor, tecendo aqui um fato que ocorreu nessa segunda expedição, lá em Nova Canaã. Uma pessoa procurou para um dos nossos obreiros quanto em espécie, em real, que nós pegávamos da congregação de lá e trazíamos para a sede. Então, é uma coisa que às vezes nos entristece a respeito do foco que as pessoas têm a respeito do Evangelho. É totalmente distorcido da grande realidade. A realidade é esta, que nós temos que enviar para eles. O senhor é bem ciente disso, que como aluguel. Muito, aluguel, salário, despesas, sabe? É muita coisa que às vezes eles liga para a gente, é extra, é um documento de um veículo, é uma fatalidade, é uma pintura, é uma fachada, então é muita despesa. Então nós não temos condições e nem podemos, ou seja, eles não têm condição de nos enviar e nem podemos tirar o mínimo que está tendo ali de renda, porque eles não conseguem sobreviver, a igreja não consegue sobreviver com essa renda, então nós temos que enviar. Então a realidade é totalmente diferente do que se pensa a respeito da obra de Deus. Então, os novos projetos, eles são grandes, por quê? Porque o norte do Mato Grosso é uma carência muito grande da Assembleia de Deus do Ministério de Madureira. Então nós estamos chegando para lá, sabemos que as igrejas ainda são pequenas, pela dimensão territorial, geográfica, é muito grande. Então já temos ali, perto de Nova Canaã, Colorado do Norte, que o pastor Dorival já me disse que nós precisamos de abrir um trabalho lá, ele já foi lá, já visitou. Então, e demais cidades que não têm Ministério de Madureira. Então a expectativa é muito grande. A partir do ano que vem, eu não posso falar muito a respeito disso, porque eu não sei se vai ser eu que vai estar na frente desse trabalho. Mas sendo eu ou não, o certo é que eu vou estar junto para ajudar tanto o pastor Zezé quanto a outra pessoa que for na frente da Secretaria de Missão, para continuar essas expedições aí, essas visitas às igrejas, às cidades do norte de Mato Grosso. Já se fala até em ônibus, não é isso? Para a segunda expedição. E ônibus como propriedade da igreja, que nós vamos conseguir isso em nome do nosso mestre, do dono dessa obra. Pois bem, pastor Juvenal, eu creio que como a obra vem crescendo, as igrejas logo vão se estruturando, a gente passa a entender que logo essas igrejas vão estar andando sozinhas. E quando elas começam a andar sozinhas, aí as nossas contribuições deixam de ser enviadas aos pastores, e aí não vai sobrar dinheiro em caixa, porque quando a gente deixa de enviar as verbas para esses pastores, nós já estamos enviando para outro, abrindo outras igrejas. E na abertura das igrejas fica caro. A gente tem que pagar aluguel adiantado, de salão, de casa, comprar cadeiras, comprar som, deixar o obreiro
bem colocado, numa cidade, numa localidade boa, porque a gente não pode ir para a ponta da rua, né? De jeito nenhum, a gente tem que estar lá no centro. Deus nos constitui por cabeça e não por cauda, não é isso? Então, pastor Juvenal, a respeito dos novos projetos, novos trabalhos, nós já falamos aqui, né? Tem as ideias aí, o senhor não pode até falar muito, porque a gente não sabe como que acontece, estamos já aí quase no final de ano, mas, contudo, pastor Juvenal, nós louvamos a Deus pela sua vida, pela vida do nosso pastor presidente, pastor José Rodrigues da Silva, e louvamos a Deus também pela vida do nosso povo aqui da TV Online, irmão William, que tem sido um esteio forte aqui na TV Online. Nós louvamos a Deus pela vida do irmão William e de toda a sua família. Queremos aqui agradecer você, pastor Juvenal, pela sua entrevista, e que Deus continue te abençoando e você continue sendo esse homem com coração na obra de Deus. Com as suas considerações finais. Eu quero aqui agradecer a Deus pela vida de cada um dos irmãos da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, do Campo de Confresa, os nossos obreiros, principalmente, a mocidade, as irmãs, que todas as vezes que nós lançamos mão de uma campanha para arrecadar fundos para esse trabalho, para esse fim missionário, não temos muita dificuldade, pastor Washington. Então eu quero aqui agradecer a Deus pela vida deles, em nome de Jesus. Eu sou muito grato por pertencer a essa igreja e por ser amigo de todos os irmãos. Mais uma vez, eu quero louvar a Deus pela vida de todos eles, começando dos jovens, das crianças, e parando no pastor Zezé, que é uma pessoa excelente, tem nos ajudado muito. E agradeço a Deus também pelo ministério que Deus me deu. E eu devo muito a essa igreja de Confresa. Então, se depender de mim, eu estarei sempre nesse trabalho, porque há vários anos atrás nasceu a necessidade de trabalhar na Secretaria de Missão, porque eu ajudava um outro projeto muito distante, até mesmo não era no nosso país, mas quando surgiu a missão aqui na nossa igreja, no Campo de Confresa, então eu coloquei no meu coração que eu iria trabalhar para o meu campo. Então essa é a minha consideração e o conselho que eu deixo para todos confresenses aqui da nossa igreja, que ajude o Campo de Confresa. Muito obrigado. E um abraço a todos os nossos irmãos que vão estar assistindo este vídeo aí. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida e a sua família, em nome de Jesus Cristo. A paz do Senhor. Pois bem, vocês ouviram aqui um pouco da história de missões da Igreja de Confresa, Mato Grosso. E você também pode fazer parte dessa história. De que maneira? Indo, orando, contribuindo, evangelizando e intercedendo. Seja você também um semeador da palavra de Deus, venha ser um Gideão da última hora, um missionário do Senhor, levando a boa semente, que é a palavra de Deus. Lembre-se, você é um missionário, e missões está no coração de Deus. Fiquem todos na paz do Senhor, que Deus vos abençoe grandemente.